Eu tinha 42 anos quando fui despejada da minha própria casa, na frente dos vizinhos, na frente das crianças da rua, na frente de todo mundo. Meu nome é Edilene. Sou de Belo Horizonte, bairro Santa Efigênia. Trabalhei a vida inteira como costureira, mãos calejadas, coluna torta de tanto ficar curvada na máquina. Casei com o Marcelo aos 22 anos. Ele era caminhoneiro, passava mais tempo na estrada do que em casa. Mas era um bom homem, trabalhador, honesto. A gente morava numa casa simples, 2 peças. Quintal pequeno, mas era nossa. Ou pelo menos eu achava que era. Marcelo morreu faz 3 anos. Infarto. Tinha só 52 anos. Voltava de uma viagem de São Paulo quando aconteceu. Não deu tempo de nada, fiquei destruída. Mas segui, continuei costurando. Continuei pagando as contas, continuei vivendo naquela casa que cheirava a ele. Até que a Jéssica apareceu. Jéssica era cunhada do Marcelo, irmã da ex-mulher dele. Isso mesmo, ex-mulher. Porque o Marcelo tinha sido casado antes de mim. Um casamento rápido quando ele tinha 19 anos. Durou menos de 2 anos, sem filhos, sem bens partilhados. Ou era o que eu pensava. Jéssica bateu na minha porta numa terça-feira de manhã. Chegou com um oficial de justiça e 2 homens. Edilene, você precisa sair. A casa é minha. Eu ri. Achei que era piada. Como assim sua? Eu moro aqui há 20 anos. Ela enfiou uns papéis na minha mão. Tá tudo aqui. A casa tá no nome da minha irmã. Sempre esteve. O Marcelo nunca transferiu. E agora que ele morreu, minha irmã me passou a propriedade. Você tem 2 horas para sair. 2 horas. Eu tentei explicar, tentei argumentar. Liguei para um advogado, mas era tarde demais. A ordem de despejo estava ali. Legal. Assinada. Carimbada. Os vizinhos saíram para a calçada. Todo mundo olhando. A dona Célia, do número 38, balançava a cabeça com pena. O seu Joaquim fingiu que estava regando as plantas. Jéssica ficou ali, braços cruzados, sorriso de canto. Eu avisei o Marcelo para resolver isso, mas ele nunca ligou. Agora o problema é seu. Peguei minhas roupas, minha máquina de costura, algumas fotos, botei tudo numa Kombi emprestada e saí, sem casa, sem chão, sem dignidade. Fui morar num quarto alugado, 10 metros quadrados, banheiro compartilhado, R$ 500 por mês, 20 anos de casamento, 20 anos de trabalho. E eu estava ali, com 42 anos, recomeçando do zero. A humilhação queimava por dentro. Jéssica espalhou para todo mundo que eu era uma aproveitadora, que eu tinha vivido de graça na casa da família dela, que eu nunca tinha contribuído com nada. Mentira. Eu pagava água, luz, IPTU, tudo. Eu que reformei o banheiro, eu que pintei as paredes, eu que plantei as roseiras do quintal. Mas ninguém queria saber disso. Na igreja, as pessoas começaram a me olhar diferente, com pena, com desconfiança, como se eu fosse uma intrusa que finalmente tinha sido exposta. A Conceição, que costurava comigo há anos, parou de me passar serviço. Ah, Edilene, é que agora eu tô usando outra pessoa. Nada pessoal. Era pessoal. Tudo era pessoal. Eu trabalhava de madrugada até a noite. Pegava qualquer serviço. Bainha de calça. Conserto de cortina, qualquer coisa, só para pagar aquele quarto e comer. Emagreci 8 quilos em 2 meses. À noite, eu chorava no travesseiro fino daquela cama que não era minha. Pensava no Marcelo, na injustiça, em como a vida pode virar do avesso de um dia para o outro. Passei na rua da casa um dia. Não resisti. Queria ver, sentir. Jéssica tinha colocado grades novas. Pintou o portão de vermelho. Minhas roseiras tinham sido arrancadas. Ela estava na calçada, conversando com a vizinha. Me viu. Sorriu. Oi, Edilene. Tá precisando de alguma coisa? Posso te indicar uns lugares de aluguel mais baratos. Engoli o choro. Segui andando. Mas algo em mim mudou naquele dia. Não era mais tristeza. Era raiva. Uma raiva fria. Determinada. Procurei um advogado de verdade. O Dr. Henrique. Ele era conhecido por pegar causas perdidas. Contei toda a história.
Mostrei os recibos de pagamento das contas, as notas fiscais das reformas. Ele olhou tudo. Balançou a cabeça. Edilene, legalmente, a casa não é sua. Mas tem algo errado aqui. Me dá uns dias. Vou investigar. Uma semana depois, ele me ligou. Edilene, preciso que você venha ao escritório. Urgente. Quando cheguei, ele estava com uma pilha de documentos na mesa. E um sorriso. Você não vai acreditar no que eu descobri. Doutor, Henrique abriu a pasta na minha frente. Edilene, a casa realmente estava no nome da ex-mulher do Marcelo, a Sônia, mas só até 2011. Eu franzi a testa. Como assim? Em 2011, o Marcelo fez uma escritura de cessão de direitos. A Sônia assinou. Ela transferiu a propriedade para ele. Tá tudo registrado no cartório. Meu coração acelerou. Então a casa era do Marcelo? Era. E quando ele morreu, você, como esposa, é a herdeira legal. Vocês eram casados em comunhão parcial de bens. A casa deveria ter ido para você automaticamente. Mas, e a Jéssica? Os papéis que ela mostrou? Dr. Henrique suspirou. Falsificação. Ou pelo menos, manipulação. A Sônia nunca teve a propriedade de volta. A escritura que a Jéssica usou é anterior a 2011. Ela pegou um documento velho, usou a data antiga e enganou o oficial de justiça. Eu gelei. Ela me enganou? Não só você. Enganou a justiça. Isso é crime, Edilene. Falsificação ideológica. Estelionato. Ele puxou mais papéis. E tem mais. Fui atrás da Sônia. Conversei com ela. Sabe o que ela me disse? Que nunca assinou nada para Jéssica. Que nem sabia que a irmã tinha feito isso. A Sônia sabia que o Marcelo tinha transferido a casa? Sabia. E aceitou. Ela mesma confirmou. Disse que não queria nada do Marcelo, que a vida dela tinha seguido. Casou de novo, mora em Contagem. Não tem interesse nenhum na casa. Minha avó sumiu. Então, a casa é minha? Ele sorriu. A casa sempre foi sua, Edilene. Você só não sabia. Passei os dias seguintes em choque. Dr. Henrique entrou com uma ação de reintegração de posse. Juntou os documentos. A escritura de 2011. O depoimento da Sônia. Os recibos de pagamento das contas em meu nome. 3 semanas depois, a sentença saiu. A juíza foi direta. Constatada a irregularidade na posse e indícios de falsificação documental. A senhora Edilene é reconhecida como legítima proprietária do imóvel. A senhora Jéssica deverá desocupar o imóvel em 15 dias, sob pena de despejo forçado e abertura de inquérito policial. Quando li aquilo, cai no choro. Mas não era choro de tristeza. Era de alívio, de justiça, de vingança calma e merecida. Dr. Henrique colocou a mão no meu ombro. Agora, Edilene, você vai voltar para sua casa. E dessa vez, com a escritura no seu nome. Para sempre. O dia da reintegração de posse foi o mais doce da minha vida. Cheguei de manhã cedo. Dr. Henrique ao meu lado. Oficial de justiça. 2 policiais. Tudo legal. Tudo certo. Jéssica abriu a porta de roupão. Cabelo despenteado. Cara de quem tinha acabado de acordar. Quando me viu, o rosto dela mudou. De sono para pânico em 2 segundos. O que você está fazendo aqui? O oficial entregou os papéis. A senhora tem até às 18 horas de hoje para desocupar o imóvel. A propriedade foi restituída à legítima dona, senhora Edilene. Ela leu. Releu. As mãos tremiam. Isso é um engano. A casa é minha. Eu tenho os documentos. Dr. Henrique falou calmo. Os documentos que a senhora apresentou são de 2009. A escritura de transferência é de 2011. A senhora Sônia confirmou que cedeu a propriedade ao senhor Marcelo. A senhora usou documentação falsa para expulsar a senhora Edilene. Isso configura crime. Jéssica ficou branca. Eu não sabia. Minha irmã que me deu os papéis. A senhora Sônia nega. E já prestou depoimento.
A senhora tem duas opções. Sai hoje de boa vontade ou sai escoltada e ainda responde processo criminal. Ela olhou para mim, olhos arregalados, procurando piedade. Eu não desviei o olhar. Jéssica, você me botou na rua, me humilhou, destruiu minha reputação. Agora você tem até às 6 da tarde. Ela ainda tentou argumentar, ligar para advogado, ganhar tempo, mas não adiantou. Às 5:30 da tarde, ela saiu, com 2 malas, um carro emprestado. Os mesmos vizinhos que tinham assistido minha humilhação estavam lá de novo. Só que dessa vez, era ela que saía, e eu que entrava. Dona Célia veio até mim. Edilene, graças a Deus. A gente sempre soube que aquilo estava errado. Eu sorri. Não respondi, porque na hora que eu precisei, ninguém falou nada. Entrei na casa, andei devagar. Sala, cozinha, quarto, quintal, estava tudo diferente. Ela tinha mudado os móveis, pintado as paredes de cores horríveis, tinha colocado um sofá brega na sala. Mas era minha casa, minha, de novo. Sentei no chão da sala vazia e chorei. Dr. Henrique esperou eu me recompor. Edilene, você quer processar ela? Eu tenho base para isso. Danos morais, falsificação. Dá para ganhar uma grana. Pensei bastante. Não, deixa quieto. Ela já perdeu o que queria. Já foi humilhada. Isso é suficiente. Ele sorriu. Você é melhor que eu, Edilene. Talvez. Ou talvez eu só tivesse cansado de carregar raiva. 3 meses depois, reformei a casa de novo. Arranquei aquela tinta horrível. Coloquei de volta os móveis que eu tinha guardado. Plantei roseiras novas, mais bonitas que as antigas. Voltei a costurar na sala. Montei um pequeno ateliê. As clientes voltaram. Devagar. Mas voltaram. E a Conceição, aquela que tinha me largado, apareceu pedindo serviço. Edilene, será que você tem um tempinho para fazer umas costuras para mim? Olhei para ela. Respirei. Tô cheia de serviço, Conceição. Mas posso te indicar alguém. Ela entendeu. E saiu. Jéssica sumiu do bairro. Ouvi dizer que tá morando de favor na casa de uma amiga, que tá sendo investigada pela polícia, que a Sônia cortou relação com ela. Não sei, não me importo. Minha vida seguiu. E segue. Na minha casa. No meu chão. Hoje, 2 anos depois de tudo, eu acordo e faço café na minha cozinha. Abro a janela. Olho para o quintal. As roseiras estão florindo. Vermelhas, amarelas, rosas. Cada flor é uma vitória pequena, mas é minha. Aprendi muita coisa nesses anos. Aprendi que a justiça existe, mas demora. Que humilhação dói, mas passa. Que as pessoas te julgam rápido, mas esquecem ainda mais rápido. Aprendi que eu era mais forte do que imaginava. Quando fui despejada, achei que tinha perdido tudo. A casa, a dignidade, o lugar no mundo. Mas, na verdade, eu só perdi o que nunca deveria ter sido tirado de mim. E quando recuperei, não voltei a mesma pessoa. Voltei melhor, mais esperta, mais cautelosa, mais consciente do meu valor. O Marcelo, coitado, nunca imaginou que a burocracia que ele deixou para trás ia me custar tão caro. Mas também nunca imaginou que eu ia ter força para lutar, para provar, para vencer. Eu sinto falta dele, todos os dias. Mas não guardo mágoa. Ele foi um bom homem, só foi descuidado. E pagamos os 2 por isso. A Jéssica, eu a perdoei. Não por ela, por mim. Porque carregar ódio pesa. E eu já carreguei peso demais. Soube que ela tá trabalhando num mercado. Caixa, ganha salário mínimo, mora de favor. Tá respondendo o processo. Não sinto pena, mas também não sinto alegria. Sinto nada. E isso é libertador. Às vezes, quando tô costurando, olho pela janela e vejo gente passando. Vizinhos, conhecidos, alguns cumprimentam, outros fingem que não me veem. Não me importo mais. Minha casa tem portão novo, cerca elétrica, câmera. Tudo no meu nome, tudo registrado, tudo protegido. Ninguém tira mais nada de mim. Recebi uma proposta de venda mês passado. Um corretor ofereceu 350 mil. Disse que o bairro tá valorizando, pensei. Mas recusei.
Essa casa não é sobre dinheiro. É sobre pertencimento. É sobre raiz. É sobre eu olhar para o teto e saber: isso aqui é meu. Ninguém pode me tirar. Plantei um pé de jabuticaba no fundo do quintal. Vai demorar anos para dar fruto. Mas eu vou estar aqui para ver. Vou colher. Vou fazer geleia. Vou dividir com quem merece. Porque essa é minha casa, minha terra, minha paz. E se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história, é isso. Não importa quantas vezes te empurrem para fora. Se é seu, você volta. Pode demorar. Pode doer. Pode custar lágrimas, advogado e noites em claro. Mas você volta. E quando voltar, você planta suas roseiras de novo. E elas vão florescer mais bonitas do que antes. Porque a justiça nem sempre é rápida. Mas quando chega, ela chega para ficar. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve e comenta o que você faria no meu lugar. Já passou por algo parecido? Conta aqui embaixo. Eu leio todos.